Por que não é tão falada a renda fixa? Porque a maioria do conteúdo que se fala sobre finanças no YouTube é mais de ações, cripto. Renda fixa não é muita gente que fala. Ninguém fala. Por que não é tão falado? Eu acho que é porque as pessoas têm essa fantasia de que a única forma de você ficar rico é investindo em ações ou em cripto. E aí, assim, renda fixa, você imagina assim, tá bom, a Selic tá 10, eu vou render 10. Então, eu compro um título a 10, espero até vencimento, e é isso. Só que isso é uma parte da renda fixa. Tem a outra parte que sofre marcação a mercado, que gera 30% ao ano, como eu falei para você agora, que um título de 10 anos no Brasil em 2016 a 2019 rendeu 30% ao ano. E como é que se descobre essas oportunidades? Olhando a economia. Por exemplo, quem olhou 2016, a inflação lá em cima, e depois acompanhou, que entrou um governo, falou em reformas, fez as reformas, controlou a inflação, reduziu a dívida. Você olha isso e você fala assim, cara, esse juro vai desabar. Aí você entra. Aí ele começa a cair, você começa 30%, 30%, 30%. E aí você vende, vai para casa e vai investir em outra coisa. A renda fixa, ela necessariamente eu tenho que esperar esse prazo? Não, você pode vender antes. Os títulos do governo você pode vender a qualquer momento. Se você comprou ele hoje e quer vender ele amanhã, desde que amanhã seja um dia útil, você pode vender. Mas aí eu vou ter prejuízo? Não necessariamente. Se você investiu, por exemplo, num pós-fixado, num Tesouro Selic, o Tesouro Selic ele funciona igual a poupança. A única diferença é que ele rende sempre 10% a mais que a poupança. Uhum. Então, funciona da mesma forma. Você sempre vai render a Selic, né? Todo dia você vai render a Selic equivalente a um dia. O que é a Selic? Eu escuto muito falar sobre Selic, eu não entendo o que é isso. A taxa Selic é a taxa básica da economia. Então, a cada 45 dias, o Banco Central se reúne, os diretores do Banco Central se reúnem numa reunião que é chamada reunião do Copom, e esses caras decidem qual vai ser a taxa Selic meta. Essa taxa vai servir para remunerar os títulos atrelados à Selic, que é o Tesouro Selic, e as transações entre o Banco Central e os bancos. Então, é a taxa que liquida essas operações. E você tem uma outra taxa que é praticamente igual à taxa Selic, que é o CDI. E o CDI é a taxa que os bancos negociam entre si, que também é referenciada na taxa Selic. Então, vamos supor que o Banco Central decidiu hoje que a taxa Selic meta vai ser 10%. Então, o Tesouro Selic passa a te remunerar. Essa é a taxa Selic meta. Aí tem a taxa Selic efetiva, que é a que de fato rola. A meta, enfim, é 10. A efetiva é 10,90. Então, é sempre 10 bases abaixo. E o CDI é 10,89. Então, é um base abaixo da Selic efetiva. Então, a taxa Selic meta, ela serve para ancorar todos os contratos de juros de toda a economia. Se o Banco Central decide subir a Selic de 10% para 11%, imediatamente os bancos que vão emprestar dinheiro para você no seu imóvel passam a te financiar, ao invés de eles te financiarem por 20, eles começam a te financiar por 21. Eles repassam o aumento da Selic para as taxas de empréstimo. Uhum. Então, isso é muito importante, porque um aumento da Selic, por exemplo, porque a inflação está muito alta, faz com que as taxas de empréstimos de pessoal, imobiliário, enfim, subam também. E, de repente, elas já não cabem mais no seu bolso, porque você conseguia, com o seu salário, pagar uma taxa equivalente a 10% ao ano. Mas 11, 12 já não cabe no seu salário, vai comprometer muito. Então, você para de consumir. Você para de pegar dinheiro emprestado, porque aquilo não cabe mais no seu orçamento. Aí, todo mundo faz isso, né? Porque está subindo para todo mundo. Aí, a demanda cai, as pessoas param de consumir, você desaquece a economia e começa a controlar a inflação. Mas o que aconteceria se eles não aumentassem A inflação ia a comer Selic? solta.
A inflação ia disparar. Lembra que há muito... Bom, você não vai lembrar porque você é jovem, mas você já ouviu falar de hiperinflação? Nas épocas que o Brasil tinha inflação mensal de 40%? É isso, alguém deixou rolar. Alguém falou, não vamos controlar a inflação, vamos manter o juro baixo e deixar rolar. E quando eu escuto na televisão falar de Selic, eu sempre sinto uma coisa ruim. Parece que é uma coisa horrível que está acontecendo. Não é horrível, eles estão travando para que não dê uma merda adiante. Claro, com certeza. O regime de metas de inflação foi a melhor coisa que aconteceu no Brasil. Porque foi a única coisa que controlou a inflação. Na época, tinha inflação de 40% ao mês. Como é que eles tentavam controlar essa inflação? Eles proibiam as pessoas de aumentar os preços. Eles congelavam os preços. O que acontecia? O produtor queria comprar essa mesa, ele comprava do gringo a R$30. Ele queria vender para você, só que o governo falava que ele só podia vender por 20. O que ele fazia? Não vendia. Falava, o quê? Eu não vou vender por 20, eu vou tomar um prejuízo. Eu vou parar de produzir mesa, eu vou parar de importar mesa e vender para as pessoas. A empresa quebrava. Isso aconteceu na Argentina recentemente, não? Que eles congelaram o preço lá e não funcionou? Sim, isso acontece frequentemente na Argentina e aconteceu muito no Brasil também. Eu lembro que eu fiz um documentário numa empresa que eu trabalhava sobre o Brasil e tal. Eu lembro que eu peguei umas imagens do pessoal no mercado mudando o preço no dia, assim. O preço mudava de manhã, era um, e de tarde era outro. Exatamente. Né? Tinha os fiscais do Sarney, né? O Sarney falava assim, eu quero que todo mundo vá no supermercado e mostre se algum produto foi reprecificado e tal. E aí, o que aconteceu? Os supermercados pararam de oferecer produto. Assim, antes o preço mudava durante o dia e aí ele congelou, então. Foi esse o lance, né? Porque estava tudo descontrolado. Completamente descontrolado. As pessoas até falam, né? De onde surgiu essa história? Porque os gringos vêm para o Brasil e falam assim, nossa, o brasileiro faz mercado uma vez por mês, né? Todo mês ele vai lá e faz as compras do mês. Isso é um hábito de quem passou pela hiperinflação, porque a pessoa chegava, recebia o salário e já corria para o supermercado para fazer as compras, porque sabia que no final daquele mês os preços iam estar mais caros. Então essa coisa de eu vou toda semana. Então. Por quê? Porque você sabe que você vai chegar no supermercado, os preços vão estar iguais, né? Se você achasse que na semana seguinte eles iam estar maiores, o que você ia fazer? Sim. Né? Você ia comprar tudo agora. Cara, é muita confusão. Economia é uma coisa muito complexa. É muito complexa, mas depois que você percebe as relações e você percebe que se você entender um pouquinho, você consegue tomar melhores decisões e mais, você consegue ganhar dinheiro com isso, aí você vai se apaixonar por economia. Como é que o cara que está vendo agora, que não investe em renda fixa, como é que ele faz? Porque tu fala assim, tem que analisar a economia para entender o que fazer. Mas mesmo assim fica meio nebuloso ainda. Eu não sei o que analisar, como ver, onde ir, o que comprar. É normal. Por exemplo, uma das maiores críticas que eu tenho ao sistema de ensino brasileiro é não ter educação financeira. Isso é um absurdo. A gente estuda química orgânica, a gente tem que decorar o que é uma mitocôndria, que honestamente a gente não vai usar para nada. E você não sabe o que é inflação, você não sabe o que é taxa de juros, taxa Selic, recessão. Não é um absurdo isso? Tinha que ter na escola educação financeira. Todo mundo tinha que saber para entender os ciclos econômicos, para tomar melhores decisões, para saber antecipar. Isso seria maravilhoso. Posto que não temos educação financeira no Brasil, a gente tem que correr um pouco atrás. Então, conhecer pessoas que fazem esse trabalho, que falam sobre economia. Por exemplo, no meu Instagram, todo dia sai um número lá de inflação ou o Banco Central muda a taxa Selic, eu vou lá e falo para o pessoal, gente, hoje o Banco Central mudou a taxa Selic, essas são as consequências. Pessoal, hoje saiu um dado de emprego, o desemprego brasileiro está na máxima histórica. Recentemente saiu um dado de emprego, saiu a PNAD, e o desemprego caiu de 13,5% para 12,70%. Aí você olha esse dado por dentro, você percebe que a maioria dos empregos gerados foram do mercado informal e, portanto, foram com um salário bem mais baixo. Então, assim, aos poucos você vai acompanhando isso e vai tendo muita sensibilidade de economia. Não é uma coisa que você vai aprender de hoje para amanhã,
Mas acompanhando o cenário macro, todo santo dia não, mas assim, um pouquinho por semana e tal, entendendo o que está acontecendo, passa um ano, você já vai estar muito mais inteirado. Nesse momento agora que a taxa tá alta, tá todo mundo saindo da bolsa e procurando renda fixa, né? Total. Esse movimento tá certo ou o pessoal tá no efeito manada? Eu acho que, assim, inclusive isso é um dos mecanismos de transmissão da política monetária. O Banco Central ele faz isso de propósito, ele quer desaquecer a economia, né? Então ele sobe a taxa Selic. Ele subindo a taxa Selic, os investimentos de renda fixa ficam mais atrativos quando comparados com outros. Então as pessoas sacam dos outros, das empresas, e investem em renda fixa. Com isso, menos empresas são criadas, são financiadas, você tem menos investimentos nas empresas e isso desaquece também a economia. Então é quase que assim desejado pelo Banco Central que isso aconteça. É um dos mecanismos de transmissão. Do ponto de vista do investidor, tá na hora de entrar ou já tinha que ter previsto isso antes? Você sempre tem que antecipar. Se você não antecipar, depois que a bolsa caiu 30% e você querer vender as suas ações, você vai tomar um prejuízo muito grande. E esse prejuízo de 30% você nunca mais recupera. Né? Porque depois a bolsa tem que subir bem mais de 30% para você voltar para o mesmo patamar que você estava antes. Então, assim, a pior estratégia que você pode fazer é ter uma boa ação e depois que ela caiu 30% vender. O contrário, quando ela cai 30% é a hora que você tem que comprar, né? Porque ela está com desconto. Desde que você tenha uma boa ação de uma boa empresa. Tem empresas, por exemplo, que elas têm tanta dívida que se a taxa de juros sobe, elas quebram. Então, se você tem essa empresa na mão e a taxa de juros começa a subir, aí vale a pena você vender, né? Agora, se você tem uma empresa boa, uma empresa que tem baixa alavancagem, né? Que não tem muita dívida, que numa recessão compra o concorrente, né? Consolida mercado, ela tem poder de compra, então ela repassa os aumentos da inflação para o cliente, ela é boa nisso, aí não tem problema nenhum. Caiu, você compra mais. Mas e a renda fixa, ela segue essa lógica? Porque agora tá meio... Eu quero entender se a oportunidade de entrar na renda fixa ela já passou porque o cara tinha que ter se antecipado ao que aconteceu agora. Ou tu pode entrar em qualquer momento da alta, da parte boa dela? Pode, depende. Você tem 3 tipos de títulos de renda fixa, né? Você tem os pós-fixados, os indexados à inflação e os pré-fixados. O pós-fixado, ele vai te dar Selic. Então, se você tem um pós-fixado, é um bom momento agora para ter um pós-fixado, porque quanto mais a Selic sobe, mais você rende, né? Então, por exemplo, a Selic está hoje 7,75% ao ano. Mas tá todo o mercado achando que ela vai para 12%. Então, a cada 45 dias vai ter a reunião do Copom e ele vai subir um pouquinho a Selic. Então, ele vai de 7,75 para 8,75. Na verdade, ele vai subir até mais, né? De 7,75 para 9, para 9, depois para 10,5, depois para 12, né? Então, ele vai subindo. Você está no pós-fixado, você vai ganhando cada vez mais. Então, um título bom para ter agora. Agora, se você tem um pré-fixado e as taxas do mercado sobem, principalmente mais do que o mercado espera, aí é um péssimo momento para você ter um pré-fixado. Porque a hora que as taxas subirem, quem é detentor desse título vai perder dinheiro. O valor desse título cai. Porque tem um efeito que chama marcação a mercado nos pré-fixados. E o próximo comprador tem que render mais, porque as taxas subiram, né? Então, você tinha um título que rendia 10%. Agora ele precisa render 15%, então o preço dele cai para que a rentabilidade seja maior, né? Então, se você tem um pré-fixado e as taxas sobem, é um momento ruim, você vai ter prejuízo. Então, se você digitar no Google Tesouro Direto, rentabilidade acumulada, você vai ver que os pré-fixados e os indexados à inflação estão com prejuízo esse ano. Mas o cara que pega o pré-fixado, ele está apostando que essa alta não vai continuar. É isso? Exatamente. Então, se o cara acha que isso não vai continuar subindo, ele pode comprar agora,
Porque se diminuir, ele vai manter a que está hoje, né? Sim. Vamos supor que o mercado precifica que a Selic vai até 14, mas ele acha que a Selic vai só até 12. É um excelente momento de você comprar um pré-fixado. Mas aí que tá. Como é que eu analiso isso para dar esse chute, para dar essa aposta? Você tem que olhar, né, a economia, ver que você acha que vai dar 12 e não 14, porque você acha que a inflação vai ser mais baixa, porque você acha que a atividade vai ser mais fraca, porque você acha que os choques, por exemplo, que tiveram de energia elétrica vão voltar, porque a chuva vai vir no próximo semestre. Enfim, você tem que olhar a economia. Aí você acha que vai ser 12, não 14 que o mercado está precificando. Tu tá apostando no que? De acordo com teus estudos, tu acha que vai chegar onde? Eu acho que vai chegar em torno de 12,5%, né? Por aí, o mercado está precificando 13, 13,5%. Então, eu gosto de pré-fixado desde que seja bem curtinho, né? Desde que seja, assim, no máximo 2 anos.